Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo que foi ministrado naquela nossa última aula, que foi postada para vocês. Esse conteúdo também faz parte da prova que vai ser dada para vocês a semana que vem. Lembrando que a prova vai envolver o conteúdo sobre iluminismo, sobre a Revolução Inglesa e a Revolução Industrial, que a gente trabalha a partir de agora. O que nós vamos primeiro falar sobre a Revolução Industrial? Primeiro, porque o palco da Revolução Industrial é a Europa, é o continente europeu. Mais precisamente na Inglaterra, pioneira de todo esse processo. E esta Revolução Industrial ela vai se dar exatamente a partir de 1750. Até hoje, a Revolução Industrial ela é um elemento, ela é um conteúdo importantíssimo para a história e para a geografia, estudar, analisar e compreender. E agora a gente vai falar um pouco dos passos ou etapas ou fases desse processo chamado de Revolução Industrial. Segundo a própria geografia, esse processo se dá em 3 fases. Primeira Revolução Industrial, onde a Inglaterra é o seu palco único e central. A segunda Revolução Industrial, onde essa revolução ela se espalha, ela se dissemina, ela contamina e contagia outros países, entre eles a França, a Itália, chegando à América, Estados Unidos e outros. E a terceira Revolução Industrial, como a própria geografia gosta de chamar, que já é a revolução robótica, da tecnologia, da internet. No livro de vocês vamos abordar a primeira revolução e a segunda revolução. E o que nós temos a falar sobre essas etapas iniciais? Primeira coisa, na Revolução Industrial temos 3 fases distintas. Primeira, que é a fase chamada de fase artesanal. Nesta fase aqui, o artesão ele trabalha sozinho. É ele que vai confeccionar através do algodão, produzido, cultivado, plantado nessa Inglaterra e nas terras dominadas pelos ingleses na América, o algodão. Aqui, o artesão exerce um trabalho individual, ou seja, trabalha em sua oficina somente ele. Este é o trabalho que compõe a primeira fase dessa revolução. Aqui o artesão, ele produz a linha, ele tece a roupa, ele inventa a roupa e ele faz parte de todo o processo, até a venda daquele produto. Ou seja, o artesão ele é o princípio, o meio e o fim. Ele é que está à frente de todo o processo. Aqui, na segunda fase, temos a fase chamada de manufatura ou, como a própria geografia gosta de chamar, manufatureira ou divisão de trabalho. Por que isso? Porque aqui, se utilizando de inúmeras ferramentas que vão aperfeiçoar aquele trabalho, que vão qualificar aquele trabalho, agora este artesão, que continua trabalhando em sua oficina, dispõe de ferramentas para, inclusive, aumentar a sua produção. Aumentar a sua produção entregando mais produtos àquele mercado que necessita. Entregando mais roupas, mais calçados, mais uniformizando o comércio. Ou seja, através desse período aqui, a produção têxtil ela vai ganhar um grande destaque na Inglaterra daquele período. E a última fase, aquela que realmente vai nos interessar, a produção industrial ou mecanizada ou maquinofatura. O que consiste esse processo aqui? Durante esse período aqui chamado de produção industrial, a produção, o tecido, a linha, a confecção das roupas, de calçados, ela não é mais feita por um artesão ou por algumas ferramentas. Não se faz mais uma peça ou algumas peças. A partir de agora, com essa produção industrial, temos agora a produção de milhares de peças. Milhares de peças que tornam-se iguais. A mesma blusa, o mesmo calçado, a mesma calça, o mesmo suéter, o mesmo agasalho. Antes, um produto produzido aqui. Alguns produtos produzidos aqui. E agora, milhares deles, abastecendo a Inglaterra, a Europa, a América e o mundo inteiro. Através desse processo chamado de produção industrial,
a Inglaterra conseguiu vender produtos de alta qualidade, com a máxima competência, para os 4 cantos do mundo. Chegamos aqui na América, aqui no Brasil colônia, a vestir a roupa produzida por ingleses, que enfeitavam as vitrines, que enfeitavam as boutiques da moda europeia. Aqui, em regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, as famílias mais ricas, a aristocracia brasileira, vestia a roupa, vestia a moda proveniente dessa Inglaterra, recém-saída desta indústria que estava aqui representada. Roupas de altíssima qualidade. Falamos aqui das 2 principais etapas, a primeira fase, a segunda fase. Primeira Revolução Industrial ocorrida entre 1760 e 1860, iniciada na Inglaterra, expandida para a França, Bélgica e outras nações. Segunda fase, entre os anos de 1860 e 1914, chegou a Alemanha, a Itália, a Rússia, Estados Unidos, Japão e aqui América Central e Sul. Um elemento importante é necessário que você preste atenção. Aqui temos 2 matérias-primas de altíssimo valor, 2 matérias-primas que vão movimentar, que vão alimentar essa primeira fase e essa segunda fase. A primeira das matérias-primas mais valiosas, mais caras, era exatamente este aqui. O carvão torna-se a primeira matéria-prima mais cobiçada para alimentar essa indústria, vital para alimentar essa indústria. Seguido ao carvão, tínhamos o ferro, que vai diversificar esses produtos. Produtos agora eram muito mais resistentes. Móveis, utensílios domésticos, agora eram muito mais eficientes, muito mais duráveis do que antes, que eram feitos apenas de barro ou cobre, que facilmente poderiam ser corrosivos, tá? e perdidos. Agora, os utensílios domésticos feitos de ferro tinham uma vida útil absolutamente longa. Outro detalhe, foi também nesse período aqui que a Inglaterra vai inventar aquilo que mais importante a representa nesse período, as máquinas a vapor. A máquina a vapor torna-se a primeira grande invenção da Europa deste período, da Inglaterra deste período. Agora, o deslocamento se dava com muita e mais muita agilidade mesmo. Através da máquina a vapor, através desta máquina a vapor queimada, através da força desse carvão, as distâncias eram reduzidas, eram limitadas, eram encolhidas. O ir e vir tornava-se mais rápido, mais fácil, mais seguro. Para o deslocamento de pessoas, para o deslocamento de produtos, para o levar ou trazer produtos de toda a espécie. Outra questão aqui, outras matérias-primas que vão alimentar esse período, que vão ser cruciais a esse período. Temos o petróleo, que vai marcar essa segunda fase, como a matéria-prima que vem para substituir o carvão, e este petróleo até hoje, século 21, 2020, ainda é essencial aos 4 cantos do mundo. Até hoje se mata e se morre por esta matéria-prima aqui, que, segundo a própria geografia, é absolutamente nociva ao meio ambiente, que contamina, que polui, que destrói. Mas até hoje é um combustível fóssil de máxima utilidade para os 4 cantos do mundo. Além do petróleo, aqui temos o aço, que veio substituir o ferro. O aço mais resistente, mais forte, mais moldável, capaz de fabricar ou de facilitar a fabricação daquilo que torna-se agora o mais importante de todos os meios de locomoção. Antes tínhamos a máquina a vapor, agora aqui já temos trens, automóveis de toda a espécie. É nesse período aqui que nós vamos ouvir falar, né, que a geografia vai falar para vocês muitíssimo bem, sobre o Fordismo e o Toyotismo. Outro detalhe aqui, ó, eletricidade.
Outra invenção importantíssima dessa segunda revolução industrial. Essa revolução industrial traz a eletricidade como a sua mais importante fonte de renda. É esta eletricidade que vai garantir a máxima produção, a máxima qualidade na fabricação desses instrumentos, de toda a invenção que vai abarcar essas indústrias. O que nós temos aqui a falar para vocês? Causas gerais da Revolução Industrial. Lembrem-se, iniciada na Inglaterra e propagada para outras nações desta Europa, América, Ásia ou melhor, o mundo inteiro. Quando nós falamos aqui sobre essas causas, temos aqui descoberta de novos continentes, e essa descoberta ela vai alimentar o comércio entre um continente e outro. Temos também a formação de um mercado mundial de altíssima qualidade, principalmente com uma máxima rentabilidade. Esse mercado mundial até hoje é o que alimenta as chamadas grandes potências. É esse mercado mundial que hoje mantém como nações riquíssimas a China, os Estados Unidos, o Japão, a própria Inglaterra, a França e outras nações mundo afora. Outro detalhe, acumulação primitiva de capital. Isso aqui é o sonho de consumo de 10 entre 10 países. Vender mais, recolher mais. É aquilo que a gente falava, né, da balança comercial estar sempre favorável. Exportar mais e importar menos. Vender mais e comprar menos. Sonho de consumo antes e agora. Importante antes. Na Revolução Industrial, fundamental hoje, para manter essas economias sólidas, para manter essas economias de pé, ricas como até hoje são. Aqui, mostrando um pouco a vocês essas grandes invenções. Temos o tear mecânico, tá? E a máquina a vapor. Foi exatamente esse tear mecânico que envolvia o trabalho de homens, mulheres e crianças. Vou repetir, homens, mulheres e crianças. Um detalhe aqui, quando nós falamos em crianças, há documentos que contam que nessas indústrias, no porão dessas indústrias, sem ventilação, sem alimentação, sem cuidados, sem limpeza, trabalhavam crianças de 5, 6 e 7 anos. As mães levavam seus filhos para essas indústrias para trabalharem ali. Trabalhavam juntos, o pai, a mãe e os filhos. Sem condição, sem higiene, sem cuidado, sem proteção. Esse era exatamente o reflexo nos bastidores dessa Revolução Industrial, que enriqueceu reis e que empobreceu a população como um todo, principalmente a população miserável, que mal sabia ler e escrever o próprio nome. Uma população que havia abandonado o campo e vindo para as cidades da Inglaterra, em busca de uma melhor condição de vida. E que aqui, na Inglaterra, encontraram dias muito difíceis. Muitos morriam de fome, de doenças, de epidemias. Muitos trabalhavam 18, 20 horas por dia, todos os dias. Aqui temos algumas características de o porquê que a Inglaterra se tornou a pioneira, a primeira de todas as nações a se desenvolver neste comércio. Temos aqui capitais acumulados, ou seja, ela tinha muito dinheiro em caixa. Ela tinha condições suficientes do ponto de vista econômico para subsidiar, ou seja, para bancar todas estas indústrias que estavam nascendo e crescendo em seu território, em seu país. Temos também uma matéria-prima disponível. Como eu falei a vocês, tínhamos carvão, depois tínhamos petróleo. Matéria-prima que era vital para alimentar essas indústrias. Mercado consumidor. Tínhamos países que desejavam comprar os produtos vindos dessa Inglaterra. Países como o próprio Brasil, que vai comprar a moda inglesa. Os Estados Unidos da América, que também comprava moda
na moda proveniente dessa Inglaterra. Tínhamos aqui, graças a Oliver Cromwell, que nós já falamos na aula passada, tínhamos a mais importante, a mais desenvolvida, a mais segura de todas as marinhas, capaz de levar e trazer produtos com a máxima tranquilidade e segurança. E, finalizando, tínhamos uma burguesia influente, atenta, com um olhar muito atento para esse comércio que se abria exclusivamente para ela. Uma burguesia que desejava a qualquer preço mais acesso, mais dinheiro, mais bens, e que conseguiu através dessa revolução industrial também. Aqui temos outro elemento importante, as consequências dessa revolução. Temos a consolidação do capitalismo, como eu falei, o capitalismo que agora se alimenta dessa indústria, desse mercado consumidor, desse ir e vir, desse comprar e vender. Temos um desenvolvimento tecnológico absolutamente rápido, fluente e intenso. Temos o desenvolvimento de transportes. Primeiro, o barco a vapor, depois os trens ou as locomotivas, ou a Maria Fumaça, como alguns gostam de chamar, tá? E temos também a criação dos automóveis, nessa segunda fase da Revolução Industrial. Um importante momento, ou uma importante questão, que vai acontecer através dessa Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial vai provocar um aumento da produtividade, ou seja, vai se produzir mais. Vai se plantar mais, porque a população diariamente, todos os dias crescia. E esse crescimento é até os dias de hoje. Não é à toa que nações como os Estados Unidos e o Brasil até hoje empenham-se muito no seu setor da agricultura e da pecuária, em criar e plantar mais, porque a cada dia a população cresce ainda mais. Dentro das causas sociais, temos aqui uma palavrinha que a sociologia vai levantar a bandeira e vai falar muito a vocês. Os chamados proletariados. E quem são os proletariados? É a primeira vez que o mundo vai ouvir falar essa palavrinha que até hoje ela marca os nossos ouvidos. Ela vem até os nossos ouvidos. O proletariado nada mais é do que os pobres, os pobres trabalhadores que trabalhavam dentro dessas indústrias. Como eu falei a vocês, o pai, a mãe e os filhos. Pessoas sem instrução, sem reconhecimento, mal sabiam ler e escrever. Gente sem eira nem beira, que vão constituir esses proletários aqui, que vão ser massacrados no interior desta indústria, que não vão experimentar a riqueza, o status, o luxo, a prosperidade que o dono daquela empresa diariamente usufrui e tem. Esse é o proletário, sujeito às mais longas e intensas jornadas de trabalho. Não havia nenhuma discussão em 1860, em 1750, tá? Quanto à jornada de trabalho ou a direitos trabalhistas. Não se falava em hora extra, não se falava em salário, não se falava em férias, não se falava em doença. Até porque quando um trabalhador adoecia, ele já era imediatamente dispensado, morria à míngua, sozinho, abandonado, esquecido. Já fechando o conteúdo de vocês aqui, temos outro momento importante que a sociologia adora discutir com vocês, o chamado de ludismo e cartismo. Ludismo, tá? Todos esses dois movimentos são movimentos de trabalhadores que vão marcar a Inglaterra e vão marcar o mundo e que vai principiar os movimentos trabalhistas, ou melhor, como no Brasil gostamos de chamar, os chamados sindicatos, sindicatos dos trabalhadores, que têm a função de defender o trabalho, de reconhecer o valor e a importância que aquele trabalhador representa na sua empresa, na sua fábrica. Por isso que esses dois movimentos surgem nesse período.
para defender os trabalhadores, para discutir sobre direitos trabalhistas, para discutir sobre as regras de trabalho, sobre férias, sobre doenças e assim por diante. Então, nós temos aqui o ludismo. Esse movimento aqui vai ter um caráter, muitas vezes, até de extremos, porque vai acontecer no interior de uma indústria, nesta Inglaterra, essa destruição de máquinas. E depois, lá no livro de vocês, está falando um pouco melhor sobre isso. E o cartismo. Esse cartismo aqui foi feito, tá? Uma carta ao povo, aonde se colocava ou se exigia melhores condições de vida. Lá no livro de vocês tem um texto muito bom falando sobre esse conteúdo. Então, meninos, até a próxima aula. Um abraço.